Aleluia, glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia, família. Sexta-feira, na verdade é o último final de semana do mês de janeiro, não é isso, gente? Porque domingo já é 1º de fevereiro. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, como tá vocês? Como foi a semana de vocês? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Profetizo que tenha corrido tudo bem. Aleluia. Querido, se inscreve no canal, ajuda o canal a bater a meta de 1000 inscritos. Compartilhe com os amigos do grupo, você que é inscrito. Vamos conversar um pouco a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nesta manhã, neste dia chamado hoje. Glórias a Deus. Aleluia. Paz na terra, os homens de boa vontade. Aleluia. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo. Eu trouxe na minha outra plataforma lá a mensagem de Marcos 10:18, aonde um homem aproxima-se de Jesus Cristo, se prostra diante dele e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor então perguntou: por que me chamas de bom? Somente um é bom, Deus. Aleluia. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito interessante, e isso aqui é de tamanha importância para essa boia que muitos vivem, chamado cristianismo, fé, religião. Não sei bem o que dizer, o que você é. Porque se você acha que o seu pastor é bom, se você acha que as pessoas é boa, que eu sou bom, você está se enganando. Porque Jesus Cristo, Ele está nos orientando. Por que você me chama de bom? Uma coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, depois a gente vai para o Salmos 53, verso 1 e 2, se você puder abrir na sua casa, abra, ou se não, Salmos 14, verso 1 e 2, que praticamente é a continuidade dessa passagem de Marcos 10:18. Por que você me chama de bom? E o que eu aprendo aqui? Você quer alguma coisa de mim e me chamar de bom. E quando eu te dou alguma coisa, você diz para outras pessoas: o pastor é bom, correto? O filho diz: a minha mãe é boa. O irmão diz: meu irmão é bom, meu tio é bom, meu avô é bom, meu amigo é bom. Por quê? Porque você pediu algo a ele e ele lhe cedeu. Então, por ele te servir, ele é bom. Não é isso? Não é isso? É assim que você pensa? E você é bom? Quando alguém te pede alguma coisa? Você é bom quando alguém lhe pede alguma coisa? Pois, eu vou te mostrar aqui. Isso é muito forte. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus diz: conhece os mandamentos, a ele: conheço o Senhor. Tudo isso eu sei desde minha infância. Aí Jesus diz: mas te falta uma coisa. Te falta algo. O que é, Senhor? Aí Jesus diz: por amor a ti. A diferença de amor, de bom, é totalmente diferente, irmão. Por amor a ti, eu te direi: vai, vende tudo que tens e dá ao pobre, e vem e me segue.
dentro dessa ordenância, eu vejo variedades de ordenância e vejo hoje ninguém praticando elas. Me mostra, irmão, me mostra alguma pessoa, vamos sair daqui da bolha de cristão, porque a palavra de Deus no Salmo 53, verso 1 e 2, e Deus olhou do céu para os filhos dos homens na terra e não viu um que faça uma bondade, que seja bom. Não viu um. Então na terra a humanidade não é boa. Não adianta você bater no seu peito e dizer, eu sou bom. Você não é bom. Eu não sou bom. Porque o Deus que nos criou, irmão, Ele sabe quem contaminou a carne. E Ele sabe como essa carne age. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me segue. Aquele jovem levanta e se retira da presença de Jesus, indignado. Por que ele saiu assim? A Bíblia nos diz que ele era dono de muitas propriedades. Olha que coisa linda. A Bíblia, irmão, a Bíblia ela é maravilhosa. Você só se engana neste mundo se você não querer examinar as Escrituras. A palavra diz que ele levantou-se indignado e saiu da presença de Jesus porque era dono de muitas propriedades. Valdemiro Santiago. Edir Macedo. Silas Malafaia, Bruno Leonardo, um bocado aí que tem, ó. Mas não foi suado, não. Não foi trabalhado, não. Não. Foi usando a palavra de Deus para se beneficiar. E eu te digo, estes homens estão perto de Jesus ou só andam se afastando de Jesus quando essa mensagem alcança eles? Irmão, é necessário você examinar, é necessário você provar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus ele é tão maravilhoso que Ele te dá, Ele não lhe pede. Você tem dúvida? João 3,15. Porque Deus amou o mundo, no plural, o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Pronto, a promessa é essa. A promessa não é riqueza. Me mostra aqui para que todos que nele crê sejam rico, próspero, tenha boas moradas, bons helicópteros, bons carros, boas vestimentas. Está escrito isso? Não. Não. Está escrito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pergunta: quantos de vocês cristãos, líderes religiosos, estão aproximando de Jesus como esse jovem se aproximou? De Marcos 10:18. E quantos de vocês
tem ouvido essa ordenança de Cristo: vende tudo, dá aos pobres e me segue. Quantos de vocês têm permanecido nessa ordenança, ou quantos de vocês têm se levantado e se retirado? Eu te digo, todos esses líderes religiosos que enganou durante todo esse tempo a sua fé, arrancou de você seu dinheiro, seu carro, sua casa, seu campo, enfim, usando a Bíblia do jeitinho que a carne doutrinou eles, enganando vocês. Eles se enriqueceram, eles têm posse. O Valdemiro mesmo diz que a igreja não é dele, né? Ou que a fazenda não é dele, é da igreja, né? Pois é, todos da igreja pedem para ir passar um final de semana na fazenda, para ver se ele deixa. A fazenda não é da igreja? Gente, por que vocês acreditam nessas coisas? Por que você não tem a sabedoria do alto? Essa sabedoria que o Senhor Jesus Cristo quer nos passa todos os dias. Só é abrir a palavra. Porque o interesse do jovem é somente um: eu quero morar no céu, eu quero ter a vida eterna, mas eu não quero fazer o que Deus manda. Como é que é isso? Como é que você pode fazer parte de se assentar na mesa com o rei se você não obedece a ele? Como é que é isso? Que a Bíblia, irmão, nos diz claramente a desobediência de Adão. Vamos fazer de conta que o jardim do Éden é o paraíso. Vamos fazer de conta que o jardim do Éden é o céu. Adão estava ali. Adão não estava ali, irmão? A sua esposa Eva estava ali, não estava ali, irmão? E eu vou lhe dizer com toda certeza. Vamos fazer a comparação do céu e o jardim do Éden. Porque no céu também Lúcifer estava lá, antes de ser expulso. No céu também, aleluia, tem legiões e de anjos. Então, Satanás, quando quis se assentar acima de Deus, não quis obedecer a Deus, quis ser maior do que Deus. E isso eu vejo vocês querendo ser melhor do que Jesus. E vocês não fazem 1% do que o Senhor Jesus fez. Vocês fazem ao contrário. Então, ele é expulso. E com ele arrasta uma terça quantidade de estrela com a sua cauda. Pronto, o jardim do Éden. Adão é expulso porque desobedeceu a palavra de Deus, ouviu a Satanás. Então todos três, a serpente, Adão e Eva, é expulso do paraíso. Esse jovem não quer obedecer a ordenança, não quer vender tudo, dar aos pobres e seguir a Cristo. Esse jovem que perguntou: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: faz isso. Mas ele não fez. Eu lhe pergunto: ele tem a vida eterna? Eu vou perguntar novamente: ele tem a vida eterna? Não. Por quê? Porque não obedeceu a ordenança. Não foi obediente.
Ele pergunta: o Silas Malafaia é salvo? O Edir Macedo, o Valdemiro Santiago, o Bruno Leonardo, a Genô Duque, o Leonardo Salles, o Marquês, esses caras aí, o Júnior Trovoada, esses caras aí é salvo? Não. Não. Eles ficam com conversa dizendo que a igreja está devendo. A igreja não é para dever nada. Primeiro, ela não é para comprar. Porque esse evangelho que está sendo aqui agora ministrado, ele é de graça. Quem tem ouvido, ouça. Ele não é vendido. Eu não posso chegar aqui e dizer a você que a igreja deve Y e os irmãos têm que pagar essa dívida. Mas a igreja não precisa disso. Então é tanta mentira, é tanta ganância dentro desse círculo chamado religião, dentro desses caras aproveitador que se aproxima, fala de Jesus, mas com interesse, se aproxima com interesse, como um jovem se aproximou. Ainda se prostra: Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Conhece, meu filho, os mandamentos? Conheço, Senhor, conheço. Mas te falta alguma coisa, filho. Falta somente uma coisa para você, meu filho. Me diz, Senhor, o que falta, eu faço. Faz, filho. Faço, Senhor. Vai, vende tudo que tem, aos pobres me segue, e tu ganharás o tesouro do céu. E tu receberás o diamante do céu, a riqueza celestial, a vida eterna, porque essa é a riqueza. Mas esse jovem apegado, assim como esses que eu citei o nome, é apegado. O Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é o apartamento luxuoso, o Deus dele é o carro importado, o Deus dele é o jatinho, é o helicóptero, é a fazenda, o Deus dele é a emissora de TV. Ele pergunta. Agora eu te pergunto, olhando para você, escrito para você que vai se inscrever, para você que só me assiste, quando é que você vai despertar e ver que essas pessoas que vocês acham que é bom não valem nada? Quando é que vocês vai parar de buscar socorro aonde não encontra? Quando é que vocês vão parar de ouvir essas pessoas? Quando? Quando vocês vão deixar de ser escravo desses lobos? Quando? Me explique, irmão. Me explica. Ah, Marcelo, não tem ninguém bom? Não. Não tem. Marcelo, como é que então eu vou ser salvo? Querido, é a bondade que, na verdade, é a ordenância que você recebeu, que você tem que fazer. Eu vou fazer uma comparação aqui para ver se você entende. Você trabalha numa empresa e todo ano a empresa ela presenteia um funcionário provedor, um funcionário que produz, que traz benefício. Esse funcionário é reconhecido. Aí diz: o melhor funcionário do ano, fulano de tal.
Pronto. Não é que você é bom. É que você obedeceu a ordenança do seu patrão. É que você fez tudo aquilo conforme agrada ao seu patrão. Aí o seu patrão então lhe recompensou. Assim é Deus. Vamos voltar para o jardim do Éden? Adão, are a terra, tome conta do jardim. Coma de tudo, Adão. Só não toca no fruto que está no meio do jardim, Adão, porque deste fruto se tocar, certamente morrerá. Adão fez tudo certo ou só fez a metade? Adão arou o jardim, somente ele não tomou conta do jardim e ele ainda comeu o fruto. Então não é digno de permanecer no emprego porque não produz. Não é digno de entrar nos céus porque não é obediente. Não é obediente. Imagina esses caras que ficam mentindo, pegando a Bíblia, abrindo a Bíblia. E quando você vê ele gritar, meu camarada, o Silas não fala assim, isso que eu quero, isso que. A lei é para lhe intimidar. A lei é para mexer com o seu psicológico. Aí você não raciocina direito, não examina a Bíblia direito, fica ali olhando para ele ali, ele lhe paralisou. Se você não quer dar, então não dê. Agora não reclama. Não é bem assim que eles agem? Não reclama porque a vida de vocês não anda. Aí vocês dão e a vida de vocês continua parada. Vocês não param para refletir essas coisas, não? Vocês não param. Ah, meu pastor é um bom homem. Não. 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 A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. E quantos vídeos tem desse cidadão dizendo que o dinheiro é da igreja, não é para ajudar ninguém? E um cara desse se acha teólogo, inteligente, informado e não sei o que, mas não sei o que, não é isso? Pois é. Quem é a igreja? Quem é a igreja? É eu? Ou um espaço de tijolos e argamassas e azulejos e luz e altar e cadeiras e púlpito? Quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja é eu e você. Ah, e o dinheiro é para sim, o dinheiro da lei, a tribo de Levi, é sim para cuidar de ser humano, não de igreja. Não de igreja. Mas o dinheiro que vocês, e agora vocês me perdoem, abestalhados, dá dizendo que está ajudando a obra de Deus, não. Você está enriquecendo Silas, Valdemiro, de Macedo, Bruno Leonardo, Leonardo Salles, R.R. Soares, etc. Esses caras tão podres. Esses caras tão podres de dinheiro, lhe enganando, não tendo um pingo de amor para contigo, não sendo bom, porque não tem como ser. Que se esses caras fossem obedientes, todo dinheiro que entrava aí, ele ajudaria pelo menos um bairro de onde ele mora, de pessoas famintas, de pessoas necessitadas, de pessoas desabrigadas, de pessoas passando fome. É por isso que Jesus está dizendo: te falta uma coisa, meu filho. O que é, Senhor? Me diz. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e vem, me segue. E preste bem atenção nisso aqui, viu?
Jesus não está mandando ele desvaziar a conta bancária dele, não. Jesus está dizendo: vende, filho, tudo que você tem. Tudo que você tem, dá aos pobres. Vem e me segue. Agora quer ver uma diferença? Maria Madalena. Aquela mulher ganhou dinheiro usando o seu corpo. Mas aquela mulher desfez de tudo e seguiu a Cristo. Quer outra diferença? Zaqueu, o chefe dos publicanos que se enriqueceu, a Bíblia diz que ele ficou rico, extorquindo o povo, como hoje. Como esses pastores de hoje estão ricos, lhe extorquindo. Os pastores de hoje é o miliciano da fé. Tem que fazer essa comparação. Não tem os milicianos no Rio de Janeiro que cobra pedágio, que cobra, né? Não tem essas coisas que acontecem hoje, nos dias de hoje, que você tem que pagar Y, senão você... Entende? São esses pastores de hoje. Era Zaqueu. E Zaqueu, quando despertou, Zaqueu teve o desejo de aproximar-se de Jesus. Presta atenção. Zaqueu se aproxima de Jesus de outra maneira. Esse jovem correu e se prostrou. Perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: faz isso, mas ele não quis fazer. Zaqueu sobe numa figueira brava, irmão. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. E aí quando Jesus se aproximou, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu, irmão. Desceu gostoso. A palavra diz que ele desceu gostoso. Enquanto a multidão está dizendo: Jesus, você vai entrar na casa desse ladrão? Jesus, você vai dormir na casa desse ladrão? Jesus veio libertar esse ladrão. Só que hoje os ladrões continuam presos no sentido, praticando os crimes. Como assim? Porque aqui Jesus veio libertar o ladrão. O ladrão estava solto. Jesus aqui não está falando de cadeia, de lei terrena, não. Ele está falando da cadeia das leis espirituais. Que Satanás aprisiona as pessoas com esses pensamentos, com essas doutrinas, com essas falsas riquezas. Os caras se acham ricos, não é isso? Eles se acham poderosos, famosos, mas coitado deles, irmão. Coitados. Quando Zaqueu vê Jesus, Zaqueu diz: Senhor, metade, presta atenção nisso aqui, e eu quero ver um desses fazer, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se chegar alguém aqui e disser que eu tenho furtado alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Imagine você, irmão, chegar ao Silas: você me roubou. Como te roubei? Como te roubei, camarada? Como foi que eu te roubei? Você me enganou usando a Bíblia e eu lhe obedeci e te dei tudo que eu tinha. O Valdemiro, você me roubou. O Edir Macedo, isso. Irmão, preste atenção. Imagine quantas e quantas pessoas. Como é o nome daquela menina? Porque a Igreja Universal lá levou dela 2 milhões de reais, ela achando que hoje a menina voltou para a vida Leila. Hoje a menina voltou
para a beira da estrada, para você entender. Essa menina meteu a Igreja Universal na justiça da terra, tentando recuperar o dinheiro dela. Eu estou trazendo isso para que você entenda o perfil desse sistema aí, ó. Ó, Zaqueu está dizendo, se chegar alguém aqui e disser que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. É o que está lá em Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 3, versículo 22. Então preste atenção. Por que o Edir Macedo não devolveu o dinheiro da menina? E por que a lei terrena não ordenou a devolução desse dinheiro? Por quê? Porque ele não forçou ela a fazer. A lei estava lá dentro daquela pressão psicológica, daquele aperto psicológico, daquela lavagem cerebral. Assim tem muitos hoje. O Ademiro mesmo, um exemplo. Agora você vê, por que a lei puniu ele em vender 1 grão de feijão por R$2.000 para curar da Covid? E essa mesma Covid mata o irmão dele e esse feijão não cura o irmão dele. Gente, em nome de Jesus. Quando é que você vai despertar? Quando é que você vai despertar? Esse Silas Malafaia fica dizendo aí, ó, é tão grande o seu sacrifício, maior a sua vitória. Mentiroso. Mentiroso, sabe por quê? Que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Eu vou finalizar a live, tá? Esse cachorro já começou a latir. O diabo já tá furioso. Então, querido, em nome de Jesus, desperta. Desperta. Amém? Fica na paz do Eterno. Tenha um ótimo dia. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, compartilha com seus amigos e